Sejam bem-vindos, pessoal do sexto ano da Escola Estadual Cirilo Pereira da Fonseca. Esse vídeo eu estou fazendo para vocês ter uma ajuda extra, para que vocês possam estar entendendo o conteúdo dos PETs e assim estar realizando melhor as atividades. Tenho certeza que vai ajudar de alguma forma. Não é igual a gente estando na sala de aula, não é igual a gente estar lá, todo mundo tirando dúvidas e prestando atenção, mas é uma forma também de ter aula, né? E que bom que existe esse tipo de tecnologia. Então, essa é a primeira semana do PET 2 que eu estou fazendo para vocês, e o tema da semana é muito legal, um tema novo, né? Um tema assim que a gente estuda muito pouco na escola, porque a gente deixa mais para as outras partes, né, as partes mais práticas e tudo, e acaba fugindo desses temas. E esse tema é muito legal, muito divertido, eu tenho certeza que vocês vão gostar dele. Se chama A Forma da Terra. Esse é o tema dessa semana 1 do PET 2. Bora para a aula. Esse tema fala especificamente de um homem chamado Eratóstenes. Ele viveu há mais ou menos 240 anos antes de Cristo. Então, se a gente fosse colocar a idade dele hoje, nós estamos em 2021, teria que somar 240 mais 2021, dá 2.261, né? Ele teria 2.261 anos. Então, isso era impossível para a vida, né? Ele já teria morrido mesmo. Mas olha para você ver que foi há esse tempo atrás que ele nasceu e não tinha essas tecnologias que tem hoje. E esse homem, ele descobriu uma coisa muito interessante. O que ele descobriu? Primeiro, vamos falar um pouco sobre a vida dele. Ele tinha todas as características para ser um bom cientista. Ele era uma pessoa jovem, era dedicado, curioso, estudioso, curioso para o bem, né? Que tem muita gente curiosa aí para o mal, não pode. E ele gostava de matemática. Uai, tia Paula, mas você não dá aula de ciência? Sim. E quem falou que matemática não é uma ciência? Ciência é um saber. E matemática é uma ciência exata. Então, ele gostava muito de matemática. Isso fez com que ele ficasse tão famoso em matemática que o rei da época, o rei de Alexandria, na época, precisava de um professor de matemática para o filho dele. Então, ele convidou Eratóstenes para ser professor de matemática do filho desse rei, do rei de Alexandria. E quem sabe um pouquinho de história aí, sabe que Alexandria é uma cidade que ficou muito famosa porque era a cidade grega que tinha muito conhecimento, muita gente inteligente, muita gente que gostava de aprender. E lá em Alexandria tinha a famosa Biblioteca de Alexandria. Acho que era o único lugar no mundo naquela época que tinha uma biblioteca tão rica assim, tão inteligente, tão interessante, cheia de livros e relatos de cientistas, de filósofos e pensadores que descobriam as coisas, escreviam e colocavam nessa biblioteca. Eu creio que em papiro ainda, porque ainda não tinha descoberta do papel, né? Eles escreviam em papiro, que era um tipo de vegetal que dava para escrever. E olha só o que aconteceu. Ele foi virar professor de matemática do rei de Alexandria. Ele estava pertinho da biblioteca, nada mais prazeroso para quem gosta de estudar, né? Então, ele esperou uma oportunidade certa para poder chegar no rei, e quando ele conseguiu, porque era professor do filho do rei, estava bem perto, né, do rei. Então ele falou assim: rei, eu tenho uma descoberta que o senhor não vai acreditar. Eu descobri que tem um dia no ano chamado de solstício de verão. Que é isso? É quando é o dia mais... o dia que começa o verão. Nos hemisférios, então chamado de solstício. O que aconteceu? Nesse dia, no dia específico, rei, ao meio-dia em Pino, o que a gente fala em Pino é quando o sol tá bem no meiozinho do céu, entendeu? Sol a pino. Ao meio-dia exatamente, tem um poço lá na cidade onde eu nasci, chamada de Siena, que era onde ele tinha morado antes, que não dá nenhuma sombra. Isso significa que o sol bate diretamente em cima do poço, não há sombra. O sol bate no meiozinho, é como se o sol mandasse o raio para a terra de forma reta, de forma
perpendicular, né, reta para a terra. E aí ele disse assim: se isso for verdade, rei, nós temos uma descoberta e tanto, porque tem um dia no ano que é por causa dos astros, da astrologia, e que o sol não faz sombra na terra. E você vai ser o primeiro rei que vai falar isso. O rei ficou todo empolgado. Falou, mas tem que esperar o dia certo, viu, rei? E aí eles esperaram chegar esse dia certo. Só que ele já morava em Alexandria. Então, quando chegou o dia certo, o que aconteceu? Ele colocou um pau bem no meio, assim, do lugar onde não havia sombras, né? Para que o sol projetasse, então, a luz no meio-dia naquele pau e aquele pau não fizesse sombra. Só um minuto. Então, vamos voltar para a nossa aula. Então, como eu estava dizendo, quando ele colocou aquela experiência lá com o rei, o que aconteceu? A sombra que se formou, apesar de ser pequena, mas havia formado uma pequena sombra. Então, o rei falou, você é um mentiroso, você não sabe de nada, Erastótenes. Olha lá a sombra, vou colocar aqui para vocês verem. Olha lá a sombra que se formou, ó. Tá vendo? Tem uma sombra aqui. E aí, Erastótenes falou, mas não era para fazer sombra? Eu estava falando a verdade. O rei ficou tão bravo, tão furioso, que ele mandou que ele só saísse da frente dele. E ele foi sorte de não ter sido preso. Mas Erastótenes não desistiu. Ele ficou intrigado com aquilo, como que lá em Siena não dava sombra nenhuma. E por que dava essa sombra mesmo pequena lá em Alexandria? Estudou, pensou, até descobriu que só poderia haver uma explicação para aquela sombra que tivesse em Alexandria, essa daqui, mas não tivesse em Siena. Por quê? O que poderia ser explicado nisso? Então ele finalmente descobriu e ele gritou: já sei! Eureka! É que a gente fala eureka quando a gente descobre uma coisa muito interessante. A Terra não é plana, porque se ela fosse plana igual uma pizza, os raios solares dariam do mesmo jeito na pizza inteira. Se ela não é plana, ela dá sombra num lugar e não dá em outro. Ela tem uma curva. Se ela tem uma curva, ela só pode ser redonda. A Terra é redonda. E ele descobriu que a Terra era redonda e que podia medir a Terra. O rei ficou tão feliz, que Erastótenes concluiu que se a Terra fosse plana, não deveria haver sombra em Alexandria nem em Siena. Mas se ela tivesse uma curvatura, então a sombra de Alexandria era explicado. Então, o rei ficou tão impressionado que elogiou Erastótenes. E Erastótenes foi o primeiro geógrafo. Ele conseguiu medir a Terra. Olha que chique! O que eu quero dizer para vocês? Não desista, lute, peça ajuda, estude, vai além de suas expectativas. Porque se você fizer assim, eu tenho certeza de que de um jeito ou de outro, você vai conseguir. E parabéns para vocês e para o Erastótenes de hoje. Aprenderam? Muito obrigada por assistir essa aula e tomara que vocês tenham aprendido. Façam as atividades da semana 1, em breve eu posto o vídeo da semana 2. Tchau, tchau e um beijo para vocês.